Anote o tema da aula de hoje, que é forma musical. Muito bem, vamos seguindo aqui. Agora anote os materiais que você precisará. Você precisa do caderno de arte, né, ou algumas folhas, também um lápis de escrever e uma borracha, lápis de cor e canetinha para fazer os nossos registros. E lembram daquele chocalho que vocês fizeram com a professora Deia na aula anterior, a maraca? Por favor, peguem ela que a gente vai usar também. Muito bem, vamos dar seguimento aqui. Temos falado já algumas aulas sobre música, né? Hoje eu achei importante a gente falar um pouquinho sobre ouvir, porque tem uma relação, né, bem próxima aí do que a gente está fazendo com ouvir. Então eu gostaria que você prestasse atenção nisso que eu vou dizer, porque faz toda a diferença no estudo dos elementos, dos conceitos da música. Primeiramente, ouvir aqui pra gente é uma atividade do silêncio. Então a gente não consegue ouvir se a gente não estiver fazendo silêncio. Também é necessário concentração, né? Uma vivência da concentração. O que isso quer dizer? Se você não estiver focado naquilo que você está ouvindo, se você não prestar atenção naquilo que você ouve, você não vai conseguir aprender ou pensar algumas coisas a partir daquilo que a gente está trabalhando aqui. Vou usar um exemplo agora. Nós fizemos exercício de paisagem sonora algumas aulas atrás, né? Hoje a gente não precisa fazer registro. Mas eu gostaria que você parasse aqui alguns segundos e ficasse ouvindo os sons que estão aí presentes na sua casa nesse momento. Qual som é mais forte para você? Agora preste atenção num som muito suave, ou seja, um som muito fraco. De repente você mora próximo a uma rua movimentada e de repente os sons dos carros estão bem fortes. Ou você mora longe de uma rua. E os sons do carro, né, dos carros, dos veículos estão muito longe. Ou pode ser algum outro tipo de som, por exemplo, se tem alguém fazendo uma reforma aí próximo, pode ter um martelo batendo, pode ter uma panela no fogão nesse momento. Então tente perceber as diferentes fontes sonoras, tente perceber as diferentes intensidades. Quando a gente para e começa a prestar atenção nos sons mais fortes, percebendo que a gente deixa de lado os outros sons e quando a gente tenta prestar atenção nos sons mais fracos, aqueles sons que estão mais longe, a gente também deixa de lado outros sons. Isso mostra que ouvir é uma coisa que a gente pode sim dar sentido, dar significado, né? Não é porque os sons estão todos aí que a gente ouve tudo e não discrimina, né? A gente consegue selecionar aquilo que a gente quer ouvir. Então vejam como a atenção e a concentração é importante na audição. Aqui, com aquilo que a gente está fazendo em música, é da mesma maneira. Você já deve ter visto que muitas pessoas ouvem música de maneira diferente em determinados momentos. Por exemplo, a pessoa quer relaxar, ela põe uma música, ela vai se deitar no sofá, na cama, e ela vai pôr um tipo mais específico de música. Diferente quando a pessoa quer dançar, né? Que a pessoa vai pôr uma música aí que vai ajudar na questão dos movimentos. Ou quando uma pessoa, por exemplo, vai também malhar, fazer alguma ginástica, eu coloco uma música para sentir mais energia. Então, cada música tem o seu efeito e cada momento você ouve a música de uma determinada maneira. Certo? Então é importante a gente estar aberto para essas formas de ouvir. Por isso que eu deixo aquela última questão ali, né? Quem de nós está tão pronto? Porque ouvir é uma coisa que a gente vai aperfeiçoando, né? A gente vai ouvindo cada vez mais coisas e aprendendo mais daquilo que a gente tem ouvido. Então, sempre que a gente estiver trabalhando isso,
Preste atenção em como você está aproveitando esses conteúdos. Você tem parado para ouvir? Você tem dado atenção? Vamos seguir aqui. Muito bem, falando agora sobre forma. No geral, a forma é o resultado da configuração das partes que caracteriza os objetos e seres. Por exemplo, nós temos uma forma, né? O corpo humano tem uma forma, que é geral. A gente tem cabeça, o tronco, membros superiores e membros inferiores, ou seja, os braços e as pernas. Essa configuração é geral, todo mundo basicamente, né, entende a forma do corpo humano assim. Outros objetos vão ter outras formas, né? Esse chocalho que eu tenho aqui tem uma forma específica que é diferente desse outro chocalho aqui. Muito bem. Mas como a gente vai falar sobre forma musical, como eu penso a forma, né? Porque a forma musical aí não é visual. A forma musical, ela vem pela audição. E ela acontece dentro de um tempo. É isso que a gente vai falar hoje, né? E a gente vai ver alguns exemplos que vão ajudar a gente a entender isso. Então, os princípios básicos para a gente entender a forma musical são o contraste e a repetição. Quando é uma forma mais simples, eu tenho a repetição só. E quando eu tenho outros modelos, a gente vai tendo contraste. A gente pode ter uma forma primária, uma forma binária e também uma forma ternária. É o que a gente vai ver agora. Forma primária. Tem apenas uma frase musical, que se repete, né, várias vezes. A gente pode ficar repetindo, e ela sempre vai apresentar aquela mesma forma. A gente trouxe aqui para a gente ouvir a Capelinha de Melão, que é uma música, uma cantiga, né, popular. A gente vai ouvir alguns segundos aqui para a gente entender melhor. Muito bem, conseguiram perceber essa forma? Eu deixei aqui, né, o gráfico e a letra. Então a gente tem uma estrofe só. Vocês perceberam que a música que a gente ouviu não tinha a letra, né? Eu fiz de propósito, eu deixei só a parte instrumental da música. É uma música bem comum nesse período de festas juninas, né? Dentro da normalidade aí. Então eu coloquei ali o gráfico, um círculo com o A e depois outro círculo com o A. O que isso quer dizer? É que a música fica se repetindo, então a mesma forma melódica que a gente tem primeiro, a gente vai ter de novo, e assim repetidamente. Tem várias outras músicas que têm a mesma forma. Forma primária, então, ela só tem uma estrofe que se repete, né? Pelo menos musicalmente. Às vezes a letra até muda, certo? Forma binária. Já na forma binária, o bi, né, vocês sabem, quer dizer dois. Então a gente vai ter duas formas diferentes. Aqui eu já representei pelo círculo novamente a A, e a forma B eu fiz um quadrado laranja. Então apresenta na segunda frase musical uma forma diferente da primeira. A gente vai ouvir aqui um trecho instrumental da música Samba Lelê, e a gente vai tentar identificar nela essas duas formas, certo? Vamos ouvir então. Muito bem, conseguiram perceber a diferença das estrofes? Quando a gente canta junto, né, fica um pouco mais claro. Nesse caso, ela tem realmente uma estrofe tanto diferente na letra quanto na música. Então é bom a gente pensando essa diferença do que é música e o que é letra, né? Eu posso ter uma letra sem necessariamente que ela tenha música. Pode ser a parte só escrita, né? E a parte musical não, ela já vai ter o ritmo, a melodia, a harmonia e assim por diante. Mas aqui a gente ouviu uma composição com duas partes distintas. Forma ternária, né? Forma ternária, então ela vai apresentar mais elementos. Aqui a música que a gente vai ouvir, ela está organizada em estrofe, estrofe, aí vamos chamar de refrão, e volta para a estrofe para finalizar. Aqui também acontece aquilo que eu falei, a letra fica diferente em cada estrofe.
tentem perceber onde que está cada uma dessas partes na música Garota de Ipanema, que é a música que a gente vai ouvir a seguir. Essa música foi gravada em 1964. A parte musical, então, foi feita pelo Tom Jobim e a parte da letra pelo Vinícius de Moraes, né? E também pelo Norman Gimbel, que fez uma versão em inglês dessa música porque ela é bem conhecida no mundo inteiro. Dizem até que ela é a segunda música mais tocada aí de todos os tempos, né, no mundo inteiro. Mas vamos ouvir e vamos tentar prestar atenção naquela forma que a gente viu anteriormente. Mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem, que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho, porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Então, vou voltar um slide aqui. Percebendo essa forma de estrofe, estrofe, aí temos um refrão e aí mais uma estrofe. Agora eu vou falar de um outro elemento que de repente apareceu e pode ser que confundiu ali na música Garota de Ipanema, né? A gente não vai ouvir ela novamente, a gente vai ouvir uma outra música, mas antes eu vou falar da introdução e ponte. A introdução a gente sabe, ela está sempre no início de uma música. Então antes da estrofe propriamente dita começar a ser tocada ou cantada, a gente tem uma introdução. E esse arranjo muda, né? De música para música, de versão para versão. E temos as pontes também que estão entre as estrofes. Às vezes você tem uma estrofe A, por exemplo, aí tem um refrão, aí você vai ter uma ponte e volta para a estrofe A, né, com outra letra. Isso é bem comum e essas formas acontecem dessa maneira. O ideal, gente, é sempre a gente estar tentando prestar atenção onde começa uma parte, que é a estrofe, que vai se repetir depois. O que é o refrão e o que está no meio disso. A gente vai ouvir novamente essa versão do Samba Lelê. Falando um pouquinho dessa versão, ela foi feita pela Diversas Produções e pelo Duo Novo. Inclusive aqui nas nossas escolas, recebemos esse material, né, os professores já conhecem. Quando as aulas voltarem ao normal, inclusive a gente pode continuar trabalhando com esse material. Vamos ouvir novamente agora a música Samba Lelê, só que ela completa, ela inteira. Você aí vai tentando pensar em quais partes existem além daquelas que a gente já viu, né, a parte A e B, certo? Vamos ouvir então.
Muito bem. Ouviram a música? Eu fiz um esquema aqui, né, do que seria a forma dessa música. Então a gente tem uma introdução, aí a gente tem a estrofe A e B, que a gente conhece, aí a gente tem uma ponte ali, que eu fiz uma estrelinha verde no meio. Não sei se vocês perceberam também, mas a ponte que está ali, ela é praticamente metade da introdução que a gente ouviu. Aí a gente volta para a estrofe A e B, e por fim a gente tem o final da música, que parece um pouquinho também com a ponte, mas aí mudam algumas sequências ali, né, na melodia. Então, como eu falei, é melhor a gente praticando, ouvindo e sempre prestar atenção naquilo que a gente está ouvindo. Agora a gente vai para o exercício que consiste exatamente nisso. Você vai escolher uma música que você goste, pode ser qualquer música. Eu sugiro que sejam músicas mais simples. E você vai fazer esse esquema. Você vai tentar desenhar essa forma dessa música, ou você pode só anotar também escrevendo. Fica a seu critério. Então, escolhe uma música, anota o nome dela e daí tenta descrever qual que é a forma dessa música. Eu vou te dar alguns minutos para você fazer essa atividade.
Muito bem, fizeram a atividade. Eu espero que tenham escolhido uma música mais simples, né? Porque no começo é mais difícil a gente perceber essas partes. Se você não conseguiu agora, depois que a aula acabar, tente com outra música e assim você vai aperfeiçoando essa escuta, né? Você vai aprendendo a ouvir as músicas e entender as formas delas. A gente vai seguir aqui. Lembro que na aula anterior eu pedi que vocês fizessem um chocalho. A professora Deia explicou como fazer, né? Contextualizou a maraca e assim por diante. Muito bem, mas existem outros tipos de chocalho. Sobre isso que eu vou falar agora. Por exemplo, aqui o ganzá. Vocês veem na imagem, na figura, que a gente tem dois tipos de ganzá. Esse que é metálico e temos aquele ali que é trançado, né, com fibras naturais. Ele basicamente é um movimento para frente e para baixo, né? Esse aqui é metálico, ele é bem comum no samba, no pagode, enfim. Outro tipo foi aquele que vocês fizeram. Eu não sei se vocês sabem, mas a maraca tem vários nomes. Pode ser chamada de maraca, maracá, pode ser chamada de bapu, pode ser chamada de maracachá, pode ser chamada de chuatê, né? Então, 5 nomes para a mesma coisa. Basicamente, ela tem aquela estrutura que vocês fizeram. Ela tem um cabo e ela tem uma parte circular em cima que vocês fizeram com a garrafa PET, né, que encontrou. Normalmente ela é feita com uma cabaça, ou seja, pega-se uma fruta, alguma coisa assim, esvazia-se o seu miolo, o seu interior e deixa secar a casca. Quando estiver seca, você tem ali a forma para preencher com sementes ou alguma coisa assim, e aí você fecha com o cabo e você tem a maraca. A maraca pode ser simples ou pode ser impar. Aí depende, né, do uso ou da música. E a gente encontra ela das duas maneiras. O cachixi. Eu trouxe aqui 2 para mostrar que eles têm inclusive formas diferentes e tamanhos diferentes também. Aqui esses 2 são pequenos, tem cachixi maior. Bem comum na capoeira, né, ou inclusive na tradição indígena, né, algumas culturas africanas também. Eu vou mostrar aqui como tocar. Na verdade, sim, não tem uma forma certa. Embora ela tenha uma alça, quando você está executando na capoeira, você segura pela alça junto com o berimbau. Aqui, como a gente está sem outro instrumento, a gente pode segurar de modo que ele fique na horizontal, facilita. Quando você estiver praticando com a sua maraca, você vai segurar pelo cabo e vai também fazer um movimento para frente e para trás. A gente já vai lembrar um pouquinho disso aqui. Vou apresentar antes o último chocalho aqui das imagens, que é o xequerê. O xequerê também tem um processo parecido com a maraca. Então, se esvazia o fruto, deixa só a cabaça secando e depois... Esse aqui não preenche com sementes dentro. Vocês percebem na imagem que ele tem um revestimento? Esse revestimento poderiam ser de sementes ou miçangas, que são aquelas pedrarias para bijuteria, certo? É feito um trançado. O som que a gente vai ouvir é o som da miçanga batendo no casco da cabaça. Então ele é jogado de lado para lado e isso vai produzir o som do chocalho. Tem outros tipos de chocalhos também, né, que se encontram por aí. Tem um que é em forma de ovinho e outros que são menores que o ganzá, que eu mostrei, mais simples. Mas tem uma infinidade de chocalhos. Quase todos eles funcionam da mesma maneira. Chocalho vem de chacoalhar, né? Então aqui... Lembram aquelas figuras que a gente viu anteriormente, das batidas? A gente pode pensar nelas fazendo o som do chocalho. Então, se eu tenho uma batida ou uma nota, eu vou pegar lá o pulso, vocês podem colocar o metrônomo, hoje eu não vou pôr aqui, mas vocês podem ligar o metrônomo e praticar com o metrônomo. Então, sempre tentar fazer um movimento só. Então, na marcação, né? Quando a gente vai ter 2 batidas, eu vou fazer um movimento de ir e voltar. Eu tenho que pensar a pulsação, né? Aqui, sempre que tiver um pulso, eu posso jogar para frente. 3 notas. Aqui a gente vai ter o seguinte. Um pulso vai ficar eu jogando para frente e um pulso quando eu jogo para trás. Porque é ímpar, né? Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E por fim, o quadrado com as 4 notas, ou as 4 batidas.
Inclusive a gente falou, né, usando a sílaba chocolate na aula anterior. Lembra que a gente fez um exercício assim? Então, chocolate, chocolate. Aqui você pode, inclusive, aproveitar e usar aquele mesmo exercício do chocolate, só que em vez de tirar e colocar uma pausa em cada sílaba, você pode fazer uma acentuação. Vou usar como exemplo aqui, se a gente acentuar o cho, fica... chocolate. A gente pode usar também, né, se for o caso, se você quiser fazer outra maraca, você pode usar nas duas mãos. Aí você encontra dentro disso um movimento para cada mão. Então, se você estiver fazendo a divisão em 4 tempos, fica uma sílaba para cada mão. Então, chocolate. E depois você pode ir brincando com essa acentuação, fazendo outras notas. Então, o importante é que você brinque bastante com isso, né? Experimente bastante essa sonoridade, fazendo acentuação em outras divisões de tempo, sempre começando bem lento e vai progredindo à medida que você se sentir confortável no ritmo. Eu vou deixar alguns minutos para você praticar aí com sua maraca. Muito bem, voltando aqui. Se não saiu de primeira, lembre-se, a prática, né, vai fazendo o hábito. Então, vá praticando que uma hora vai sair bem legal. Dando sequência aqui, gente, nas outras aulas eu falei um pouquinho sobre o samba. Não sei se vocês lembram, quando eu falei um pouquinho da história do samba, eu citei o lundu. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa parte importante da nossa cultura
né, que inclusive influenciou outros estilos musicais, outros gêneros musicais, o samba, por exemplo. O que é o lundu? O lundu é derivado da musicalidade dos negros de Angola e do Congo, que trouxeram para o Brasil sua tradicional dança da umbigada, semba. A palavra semba vem de um idioma chamado quimbundo, que é falado pelo povo banto, né, em Angola. O que acontece? Nesse período, século XVIII, o lundu era praticado no Brasil, então, mas pelos povos africanos. O que acontece então? Que era uma manifestação cultural africana praticada em solo brasileiro, né? E isso depois vai ser incorporado na nossa cultura através desses estilos. É interessante a gente pensar que o lundu ele não era só a música, mas era a música, a dança, o evento em si, né? Pensar também que a partir disso a gente pode ter manifestações artísticas diversas. Então, é por isso que ele influencia a cultura de um modo geral. Aparece nos nossos registros, né, a partir de 1780. Esses registros foram importantes para fazer esse resgate histórico, que inclusive, para a gente poder usar isso e ver isso como referência e como isso foi sendo se apropriado, né, dentro de outros estilos. O samba, por exemplo. Eu trouxe aqui uma imagem só para ilustrar um pouco desse contexto. A imagem foi feita por um pintor alemão chamado Rugendas. Ele esteve no Brasil aí, nessa parte, né, meados do século XIX, registrando o cotidiano, ou seja, o dia a dia do Brasil colônia. Então, a gente pode ver aí essa manifestação sendo praticada nessa cena, né? O nome da pintura é a dança lundu. Não é uma pintura, aliás, é uma gravura, uma litografia. Mas isso a gente explica em outro momento. O importante aqui é você observar a cena, né? Então é uma festividade. Se fazia a roda, e ali tinha a dança, a música também, o canto, e assim por diante. A gente vai ouvir um trecho agora de uma reprodução do lundu. Então, quando você tem o registro histórico, fica possível você fazer o que o maestro Ricardo Kendi fez na sua pesquisa. Então, ele foi lá, ele pesquisou, e ele trouxe os escritos para auxiliar na reprodução dessa música. A gente vai ouvir um trecho de um lundu, né, gravado pelo coro Vox Brasiliensis e uma orquestra. Vamos ouvir então esse áudio? Muito bem, conseguiram ouvir? Perceberam aqueles elementos, né, que são bem comuns no samba, por exemplo, ali presentes nesse lundu que a gente ouviu? Então é interessante a gente ouvir essas referências, né? Vamos seguindo aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o baião, aproveitar que a gente está falando do lundu. Por quê? Porque o baião também tem origem no lundu, então a gente pode considerar ele um irmão aí do samba. Enquanto o samba surgiu no Rio de Janeiro, o lundu é comum no Nordeste brasileiro. No início ele era chamado de baiano, então ele era um evento também, uma festa em que as pessoas iam, dançavam, cantavam e produziam essa música, né, esse ritmo. Por que baiano? A palavra baiano vinha de baiar, ou seja, que é sinônimo de bailar, então dançar. Então baiar era dançar e baiano era aquele dançarino, né? Era uma dança, o baile, enfim. Interessante pensar nisso, né? Que tem essa relação também com o lundu. Lembra que eu falei?
Lundu não é só a música, é a música, a dança, o canto, aqui o baião também. Foi na década de 40 que ele se popularizou, principalmente a partir desses dois músicos, né, Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. A gente vai aproveitar e ouvir um trecho da música Baião. A música tem o nome do estilo musical, do gênero musical, e ela foi gravada pelo Luiz Gonzaga e pelo Humberto Teixeira em 1949. Vamos ouvir esse trecho então. Mostrar pra vocês como se dança o baião. E quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Morena, chegue pra cá, vem junto ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião. Pois que baião, baião. Eu já cantei, balancei, chamego, samba e xerém, mas o baião tem um quê que as outras danças não têm. Por isso eu posso dizer com muita satisfação, eu sou doido pelo baião. Ui, que baião, o baião, baião. Muito bem, voltamos aqui. Já havia ouvido alguma vez essa música? Se não, né? Ela é uma música bem conhecida, mas se não, depois é só pesquisar e procurar ela. Até aproveitando, você pode fazer esse nosso exercício que eu vou propor agora usando aquela música. Mas primeiro, você vai ensaiar isso que eu vou explicar aqui. Lembra o exercício que a gente fez lá no início da aula de samba, né? Que consistia em a mão no peito, estalo, estalo, peito de novo e a gente repetia. Então observem ali, eu escrevi peito, estalo, estalo, peito. É a mesma coisa, a mesma parte do samba. Só que aí tem uma diferença. No samba a gente repetia, certo? Então ficava peito, estalo, estalo, peito, peito, estalo, estalo. Aqui a gente não vai repetir. Então a gente vai fazer a primeira parte, peito, estalo, estalo, peito. E aí a gente vai fazer uma segunda célula diferente. Vai ficar estalo, estalo, palma, estalo. Repetindo. Estalo, estalo, palma, estalo. Não é difícil, né? Vendo separado. Então, peito, estalo, estalo, peito. Estalo, estalo, palma, estalo. Agora eu vou fazer sem falar. De novo. Um pouco mais rápido, né? Então, peito, estalo, estalo, peito, estalo, estalo, palma, estalo. Assim, conforme a gente vai aumentando o andamento, vai dando essa intenção do baião. Então eu te convido a fazer esse exercício e quando você já estiver bom, né, você tentar acompanhar alguma música de baião dentro da música, certo? Então eu vou dar alguns minutos aqui para você praticar.
muito bem. Se não saiu de primeira, você pode retomar esse exercício depois. Lembre-se que é praticando bem devagar, e à medida que for ganhando confiança e entendendo, você vai acelerando. Por hoje é isso, gente. Espero que tenham gostado. Obrigado e até logo.